todo ano a gente tem já uma tradição, que a primeira entrevista que eu faço todo ano é com o Ivan. Já é o terceiro ano que eu venho. Infelizmente hoje cheguei atrasado, mas conseguimos falar com ele assim mesmo. Primeiro dia oficialmente, né? Porque abriu com a Spoiler Night dessa vez. E a quinta-feira já parece domingo, né, Ivan? Nossa, já tá assim, cansadérrimo, super ocupado, super cheio de gente. Mas isso é um bom sinal. Dá um cansaço, mas é um cansaço bom. A gente tá vendo que tá movimentado. Artistas Alley, como sempre, maior, cada ano maior. Recentemente você deu uma entrevista lá pro Bial, né? Toda a galera que te acompanha foi lá, tem que assistir a entrevista do Ivan, vai falar de quadrinho nacional e tal. E aí, Ivan, como é que é isso? Estamos ganhando, estamos tomando espaço na grande mídia? Eu acredito que sim, hoje o quadrinhos ganhou um respeito diferenciado. O público começou a enxergar quadrinhos de uma outra forma, porque ele tem sido desmistificado. Por causa dos eventos, de toda essa exposição, as pessoas começam a ter um conhecimento maior e isso naturalmente acaba permitindo que o quadrinho ganhe esse espaço de forma natural, de forma espontânea. Porque todo mundo começa a perceber que muitos daqueles produtos que elas consomem, ou aqueles filmes que elas gostam, ou aquela caneca com aquela estampa que ela gosta, tem uma fonte de origem, e essa fonte de origem é o quadrinhos. Dá muito mais espaço para criação, muito mais espaço para artista, para apresentar trabalhos, e as pessoas começam a ver sem preconceito. Então isso é muito bacana. Bom, a gente fez uma entrevista agora há pouco ali com o HDR, né, que também está aqui no estande da Tiara Escuro, falando justamente isso, também da função dos produtores de conteúdo independente, dessa galera que sempre foi de nicho, né, de dar um apoio pro quadrinho nacional também. O que você acha que está faltando, Ivan? Você acha que falta a galera incentivar mais, buscar saber mais, divulgar mais conteúdo assim? Não, eu vejo o quadrinho nacional assim, a gente tem muitos criadores, muita produção acontecendo no Brasil. O único problema que eu vejo hoje no quadrinho nacional é o seguinte, tudo isso depende do próprio artista. Não existe muitas empresas, não existe muitas pessoas investindo no artista. É o artista fazendo a própria aposta. É super válido, não é um desmerecimento, mas eu acredito que falta sim ainda empresas acreditarem no produto, acreditarem no artista e investirem no artista para que ele possa criar de uma forma sem pressão, sem ter que se preocupar tanto com outras partes que tomam muito tempo nesse processo de divulgação, de venda, de contato com o leitor. Os trabalhos têm níveis internacionais, têm qualidades absurdas. Então a gente precisa ainda conseguir convencer esses grupos que têm o dinheiro para investir, que têm o dinheiro para fazer uma aposta maior, que tem um alcance maior, que pode levar esse artista para lugares maiores, para mais pessoas, que eles comecem a acreditar também nisso, também comecem a acreditar no artista nacional, para que o artista não fique sobrecarregado em sua produção individual, em ter que se preocupar em divulgar, em ter que se preocupar em vender, para que ele possa conseguir chegar num evento desse e só se preocupar em se relacionar com o leitor. Tá todo mundo pronto, só tá esperando essa chance. Não tem prova maior do que isso que a gente está vendo aqui. Sim, não tem prova maior do que o próprio Selling. Uma pergunta sobre quadrinhos, Ivan. Há um ano atrás a gente estava aqui, fez uma entrevista com você falou que ia pegar a Liga da Justiça da América para fazer, Renascimento. A iniciativa chegou ao fim agora, né? A DC já vai reformular a linha dela, fazendo aquele saldão, aquela apuração. E que o Renascimento trouxe efetivamente? E que ele mudou na DC daqui para frente? Eu acredito que resgatou um pouco das coisas mais clássicas, alguns elementos. É sempre natural essas reformulações de tempos em tempos, e elas são importantes, porque você sempre tem uma nova geração começando a ler os quadrinhos, começando a conhecer esses personagens. E o Renascimento eu acho que foi bacana, porque ao mesmo tempo que renovou esses personagens para uma nova geração, manteve algumas coisas clássicas que aquele pessoal antigo cresceu vendo, ou que tem uma ligação emocional. Então, essa junção de coisa moderna com clássico, acho que foi o grande saldo positivo do Renascimento. Bom, e diferente de coisa antiga, coisa clássica, a gente tem um cinema, a Liga acabou de sair, reformulado, diferente daquilo que a gente vê, né, nas histórias em quadrinho. Queria te fazer duas perguntas, Ivan. O que você mais gostou no filme da Liga e o que você, se você tivesse o poder de decisão, você teria mudado, ou tirado, ou alterado? Aí você me complica, hein? Vamos ver.
Não, o que eu mais gostei do filme foi a estética. O filme tem uma estética tão linda, é tão plástico. O visual, os efeitos, as tomadas dos personagens, os planos de enquadramento. É tudo muito bonito, é muito agradável aos olhos. É um filme que você assiste sem cansar. Uma coisa que eu tiraria... Parando pra pensar assim, eu ainda não consigo realmente, sério. Porque eu sempre assisto filme mais de uma vez, normalmente. Eu adoro assistir 2, 3, 4 vezes no cinema. Primeiro é aquele impacto, depois a gente analisa melhor. Primeiro a gente tem um impacto como fã. E depois é que a gente começa a analisar. E eu ainda só assisti uma vez, eu ainda não assisti a segunda ou a terceira. Que aí eu começo a olhar com outros olhos, com olhos mais profissionais, pra entender melhor. Primeiro é aquela absorção de fã, de quem curte. É aquele impacto. Depois eu começo a fazer aquela destrinchar o filme e aquilo que eu gostei ou não gostei. Eu ainda tô na fase ainda de absorver a curtição. Então, o que eu percebo assim, que o filme é muito bonito, o filme é lindo, é bacana, eu vejo a liga ali. E ainda vou fazer esse saldo do positivo e do negativo, eu ainda tô nesse processo. Aquaman, tranquilo, gostou? Gostei, claro. O personagem, ele é uma mistura um pouco de como ele é visto nos quadrinhos, de como ele é. Ele é um cara, ele continua sendo um cara marrento, ele continua sendo um cara emburrado, sabe? Só que com a diferença que ele faz as piadas. Mas não no sentido dele ser um gozador do cômico, ser um alívio cômico. É uma coisa meio irônica, é uma coisa meio debochada, não é uma coisa, eu sou alegre, sou o personagem feliz, não. Então, você assistindo, você vai entender um pouco isso. Tem uma coisa mais, é um humor mais maldoso, é um humor sarcástico, daquele cara que tá puto. Então, eu acho isso bacana, achei bacana essa adaptação da personalidade do personagem. Ivan, cara, muito obrigado mais uma vez, mais um ano falando com a gente aqui. Sucesso sempre. Esperamos ano que vem estar por aqui novamente. Até ano que vem.